Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula sobre as cruzadas. Nós terminamos o último encontro, que vocês receberam a gravação. Nós terminamos aí trabalhando o conceito de cruzada, que são das cruzadas, que são expedições militares contra os inimigos da cristandade. Podem ser os muçulmanos, podem ser os hereges. Também tiveram cruzadas contra os eslavos. Então nós tivemos tanto cruzadas para o Oriente, para Jerusalém, para a região da Terra Santa, como também para o Ocidente, principalmente Península Ibérica, França e para a região dos eslavos. Hoje nós vamos então centrar nas cruzadas para o Oriente, para a Terra Santa. Na aula passada também falamos sobre as motivações tanto materiais. O papado prometia indulgência, o papado prometia que aqueles que conseguissem as terras ficariam com ele, suspensão das dívidas, também até que voltassem. Então foi algumas das questões materiais e também das psicológicas. Vivemos numa sociedade belicosa, quer dizer, guerreira, de contrato, de uma forte espiritualidade e que vê sempre no outro um inimigo a ser combatido. Em relação às cruzadas para o Oriente, a história registra 8 oficiais e 2 não oficiais. Vamos trabalhar com elas hoje para vocês. Nessa primeira parte do vídeo eu vou falar até a terceira cruzada. A primeira cruzada não oficial, ela surgiu a partir da convocação do Papa Urbano II. Ele estava em Clermont, na França, quando ele pede para que se tome a terra dos inimigos, dos muçulmanos, a Terra Santa, o lugar que Jesus foi crucificado. Um homem chamado Pedro, o Eremita, então ele vai unir alguns franceses, alemães, pequenos cavaleiros, camponeses, maltrapilhos, e vão partir para a cruzada, né, para a Terra Santa. Vejam bem que são pessoas despreparadas. Eu falei na última aula que uma cruzada, para você montar ela, custa muito, né? Cavalos, arqueiros, você tem aí as pessoas que têm que cuidar da alimentação do cavalo, você tem que ter aí as pessoas que vão cuidar da sua alimentação. Então, nós temos aí uma estrutura muito complexa. É interessante observar também, dentro dessa estrutura, que hoje, segundo o Hilário Franco Júnior, um estudioso das cruzadas, ele fala que uma cruzada chegava a ter 10 mil pessoas. Tá? Só para que a gente tenha uma noção do tamanho desse empreendimento. Na última aula nós falamos que a cruzada ela foi também uma válvula de escape, não tinha terra para todo mundo na Europa, e também tinha muitos maltrapilhos, muitos que viviam aí mendigando, assaltando nas estradas, então era uma forma de mandar essas pessoas para fora. Esse primeiro grupo, ele se enquadra nesse quadro, ou seja, pessoas maltrapilhas, pequenos cavaleiros, camponeses que foram buscar a sorte na Terra Santa. É importante observar que, logicamente, a distância da Europa para a Terra Santa é muito grande, embora a ideia sempre principal é parar em Constantinopla. Constantinopla era a base para chegar à Terra Santa. Eles passaram fome, passaram a saquear, massacraram comunidades judias no meio do caminho, né? Essa cruzada é chamada de cruzada popular. Como eu falei, ela não se encontra entre as oficiais. Muitas pessoas morreram durante a viagem. Eles vão chegar a Bizâncio, que é Constantinopla, e depois eles vão, sem esperar a cruzada oficial, eles vão para o território turco, atacar os turcos. Não conseguem, logicamente, vão passar muita sede. Existem cronistas dessas cruzadas, muitos deles anônimos, que vão dizer que nessa cruzada popular a sede era tamanha que essas pessoas começaram a cortar as veias dos cavalos para poder matar a sede ou beber a própria urina. Tamanha era a sede dessas pessoas. Então muitos morreram ou de fome ou no combate contra os turcos. Os poucos que sobreviveram voltaram para Constantinopla. A primeira cruzada oficial ela começa em 1099. Ela é solicitada ou convocada pelo papado. São exércitos feudais que respondem ao Papa. Exércitos, aqui 4 grupos basicamente respondem ao Papa. Um comandado pelos franceses, através do Hugo de Vermandois. Eles vão chegar a Constantinopla em novembro de 96.
Tem outro grupo de franceses, mas do leste, que se uniram a alemães. Eles vão ser conduzidos pelo Godofredo de Bouillon. Eles vão chegar em dezembro de 96 a Constantinopla. Tem franceses do sul, liderado por Raimundo de Saint-Gilles. Esse Raimundo aqui, ele é o chamado Conde de Toulouse. Eles chegam em abril de 97. E os normandos do sul da Itália, liderados por um homem chamado Bohemundo. E todos esses 4 grupos, então, vão para a Terra Santa, passando por Constantinopla. Quando eles chegam em Constantinopla, um imperador chamado Aleixo II obrigam eles a fazer um juramento que as terras que eles conquistassem, eles devolvessem para Constantinopla, porque de fato essas terras, antes de serem conquistadas pelos islâmicos, pertenciam, né, a Constantinopla. Todos fazem o juramento, menos esse Raimundo de Saint-Gilles, esse conde de Toulouse, não faz esse juramento. Eles vão então conquistar Niceia. Niceia estava na mão dos turcos, e Niceia é próximo de Constantinopla. Veja o quanto os turcos estavam próximos de Constantinopla. Depois eles partem para a Síria e vão chegar até Antioquia da Síria. Antioquia da Síria é onde Paulo morou, vocês já viram isso aí no estudo bíblico. E outra coisa interessante, as terras que eles conquistaram, eles não vão devolver essas terras para o Aleixo II, então descumprindo aquilo que eles concordaram no juramento. Em 98 eles vão ocupar Antioquia, tá? Só que os turcos chegam e deixam esses cristãos sitiados em Antioquia. Aí acontece um episódio muito interessante que é chamado o episódio da Santa Lança. Um cruzado diz que sonhou com uma cruz dentro de uma capela em Antioquia. Aquela lança, né? Não uma espada, uma lança, aquela lança que feriu Cristo na cruz. E eles vão nessa capela e de fato desenterram essa lança. Possivelmente alguém colocou essa lança lá para fazer uma motivação psicológica. O fato é que os cruzados que estavam sitiados animam com esse possível milagre, acreditando que Cristo estava do lado deles, partem para cima dos turcos e vencem a batalha. Então, esse é chamado de episódio da Santa Lança, de 1099. Em 99 eles vão então para Jerusalém, e em julho de 99 eles conquistam Jerusalém. É a única cruzada que vence os muçulmanos tomando Jerusalém, essa de 1099. Ali, na Terra Santa, vão se formar 4 estados cristãos. Eu postei para vocês até aí no WhatsApp esses estados. O Reino de Jerusalém, quem era o comandante era Godofredo de Bouillon. O Condado de Edés, quem era o líder desse condado foi Balduíno de Edés, irmão do Godofredo, né, de Bouillon. Esse será o primeiro condado cristão que depois vai desaparecer. O Principado de Antioquia, que o Bohemundo vai liderar, e o Condado de Trípoli, que vai ser comandado pelo Raimundo de Saint-Gilles. Esse vai ser o último a cair em 1291. São 4 estados cristãos na Terra Santa. Por isso que as cruzadas vão sempre continuar, tá bom? Então aqui nós temos esses 4 estados cristãos que foram criados. Em 1044, esse condado de Edessa cai na mão dos muçulmanos. Os muçulmanos conquistam esse condado de Edessa. Os cruzados perceberam que era necessário convocar uma nova cruzada para retomar esse condado de Edessa e também proteger aqueles outros 3 que estavam na mão dos cristãos. E aí então vai começar a segunda cruzada. Quem convoca essa segunda cruzada vai ser o famoso Bernardo de Claraval. Quem vai fazer parte dessa cruzada são os alemães, através do Conrado III, o rei da França, Luís VII, e também aí membros de um grupo que é chamados da Europa do Norte, ingleses, flamengos e frísios. O grupo do alemão, desse Conrado II, eles vão ser esmagados em Daileia, e aí nem conseguem chegar à Terra Santa. O problema dessas cruzadas é que são líderes que não se entendem, cada um quer comandar do seu jeito. Então, através de desentendimentos entre Luís VII da França e Raimundo de Poitiers, príncipe de Antioquia, essa cruzada ela demora a ser efetivada. Eles vão tentar atacar a cidade de Damasco, melhor dizendo, Damasco, e aí vão perder
vão perder em Damasco. Quer dizer, a segunda cruzada ela vai ser, então, frustrada nessa tentativa de conquistar Damasco. Damasco é uma cidade importante, vocês conhecem, foi aí que Paulo converteu. Nessa cruzada vai entrar também a figura do Saladino. Saladino, o grande líder muçulmano, ele vai conquistar Jerusalém, reconquistar, né, porque a primeira estava com os muçulmanos, na primeira cruzada foi perdida para os cristãos, e agora ele reconquista Jerusalém em 1187. Com a perda de Jerusalém, vai começar então aí a terceira cruzada. O filme que eu indiquei para vocês, então, está na segunda cruzada. A terceira cruzada, ela também é convocada pelo Papa. Ela aqui, um dado novo, interessante, é que o Papa vai dar indulgência não apenas aos que vão para a guerra, mas os que ajudam a financiar essa cruzada. E essa cruzada é importante porque participaram 2 reis importantes e o imperador. Os reis foram Filipe Augusto pela França, Ricardo Coração de Leão pela Inglaterra e Frederico Barba Ruiva, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Não tinha comando único, o problema das cruzadas sempre foram esse, né? Os problemas sempre foram esse, faltava planejamento. O imperador vai tentar atravessar um rio, ele afoga, quer dizer, a parte do imperador ela perde aqui. Os cruzados, eles vão conquistar São João do Acre em 1191. Onde fica São João do Acre? São João do Acre, ela fica ali no litoral de Israel. Ali tem inclusive até hoje os castelos dos cruzados. O Luís, depois de conquistar São João do Acre, ele resolve voltar para a França. Ele estava tendo problemas na França que precisava dele lá, de sucessão. O Ricardo, ele vai fazer um acordo com os muçulmanos. Qual é o acordo? O Saladino reconhece a conquista de São João do Acre e no litoral da Palestina, ali de Israel. E por outro lado, os cristãos reconhecem a tomada de Jerusalém pelos muçulmanos e pedem permissão sempre para que os cristãos possam ir até Jerusalém sem que sejam interrompidos, sem que sejam ameaçados. O Saladino concorda. Isso aparece no filme também. Então aqui nós vamos percebendo que as cruzadas aos poucos vão perdendo o seu espírito, né? Vai se enfraquecendo, porque esses acordos vão acabando com a guerra aos poucos. Nós estamos na terceira cruzada, mas os acordos já começam a aparecer entre cristãos e também os muçulmanos. Então essa primeira parte do vídeo eu vou terminar aqui, até a terceira cruzada. No próximo parte eu vou falar da quarta, quinta e sexta cruzada.